Educação pela Universidade de São Paulo, possui vários pós-doutorados, um na UERJ, outro na Universidade de Montreal, e outro no Instituto de Educação de Londres. Professora titular da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, na área de Políticas Públicas e em Educação. Ela é professora visitante do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba e esteve como professora de diferentes universidades estrangeiras, autora e coautora de vários livros e artigos em periódicos nacionais e estrangeiros, desenvolve estudos e pesquisas com ênfase em políticas públicas, em educação, gestão escolar e trabalho docente na América Latina. Seja muito bem-vinda, professora, estamos muito contentes. E a professora, conforme já foi divulgado, ela vai trabalhar, né, um tema caríssimo para nós, né, na educação, que é o direito à educação, trabalho remoto e desigualdade. Então, professora, reitero as boas-vindas também a todas e todos que estão aqui, que estão nos acompanhando todas as quartas-feiras, né, e toda a equipe aqui do projeto, que com muita satisfação estamos desenvolvendo, todo o pessoal da área de políticas educacionais da universidade. Com a palavra, então, a professora Dalila. Boa noite já, né? Boa noite a todos os presentes, as pessoas que vão nos acompanhar aqui nesse início de noite. Eu quero começar agradecendo o convite, eu faço na pessoa do professor Álvaro Hipólito, foi quem me dirigiu o convite e com quem eu discuti a possibilidade desse tema para essa conversa. As reflexões que eu vou trazer de forma muito, assim, sem muita estrutura, vai ser uma fala mais solta mesmo, no sentido de somente trazer algumas reflexões sobre o que nós estamos vivendo nesse momento. Portanto, eu diria que é uma reflexão da conjuntura educacional brasileira e que toca nesses temas que a professora Cecília falava, ou seja, do direito à educação, porque esse direito está bastante ameaçado, não só pela pandemia, mas a pandemia põe em evidência já o quão frágil são as nossas estruturas para a oferta educativa no Brasil, né, mas também pelo governo atual, pelo governo Bolsonaro, e em certa medida por alguns governos também, estaduais, municipais, tendo em vista que a gente vive num país federativo, onde a oferta educacional, a responsabilidade pela oferta educacional é uma responsabilidade compartilhada entre os entes. Então, eu queria começar pensando desde essa perspectiva, de que o direito à educação, de que garantir a educação para toda brasileira, todo brasileiro, é um dever do Estado. E o Estado, mesmo numa situação de excepcionalidade como essa que nós estamos vivendo, tem de criar meios, desenvolver mecanismos para garantir essa oferta, garantir esse direito. Isso está assegurado no artigo 205 da Constituição, mais especificamente no que se refere ao dever do Estado, artigo 208, artigo esse que foi mudado pela emenda constitucional número 59 de 2009, que ampliou a obrigatoriedade escolar entre 4 e 17 anos, mas nós sabemos que ainda assim o Brasil tem hoje cerca de 3 milhões de crianças e jovens dentro dessa idade da obrigatoriedade escolar que não frequentam a escola. Então, isso, claro, estou falando antes da pandemia, espero que não esteja nenhuma criança nem jovem frequentando a escola nesse período da pandemia, não é isso que a gente espera para esse momento, né? Mas é muito importante a gente saber que essa cobertura ainda é uma cobertura bastante frágil, considerando a diversidade desse país e as nossas desigualdades. Nós temos uma população desigual
é o país considerado no último relatório das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, PNUD, no seu último relatório, aponta o Brasil como o 7º país mais desigual do planeta. Portanto, a gente está num país extremamente desigual, onde 1% dos brasileiros concentram a maior parte da riqueza. Um país que está localizado na região mais desigual do planeta. A América Latina não é a região mais pobre, mas é a região mais desigual do planeta, mais desigual do que a África. E, além disso, nós estamos diante de um cenário de uma oferta educativa que se reflete de maneira muito fragmentada e desigual dentro do país. Dado a estrutura do financiamento da educação brasileira, que é um dos principais pontos que eu acho que a gente tem de tocar quando a discussão é o direito à educação. Então, veja bem, nós temos no Brasil uma desigualdade nessa oferta educativa que se reflete regionalmente. Porque a desigualdade do Brasil, ela é uma desigualdade geográfica, no sentido de que essa desigualdade econômica e social se reflete regionalmente. Nós sabemos que as regiões norte e nordeste do Brasil apresentam sempre os piores indicadores sociais, né? As capitais, entre as 10 capitais mais desiguais do Brasil, 7 delas estão na região nordeste. Agora, a região nordeste é composta por 9 estados. 7 desses estados têm capitais extremamente desiguais. Esse dado, ele tem impacto sobre a educação, porque a oferta dessa educação também acaba sendo uma oferta mais desigual. Isso quer dizer que, por exemplo, as escolas no meio rural, nessas regiões, são escolas mais precárias, as escolas periféricas tendem a ser escolas mais precárias. Nós temos hoje já bastante estudos no Brasil sobre a infraestrutura que as escolas oferecem, e a gente vê a precariedade que essas escolas recebem a maioria dos nossos estudantes. Ao mesmo tempo, nós estamos falando de um país que tem cerca de 50 milhões de estudantes na educação básica, matriculados em redes públicas. Ou seja, esses quase 50 milhões de estudantes matriculados em escolas públicas são pessoas que, de alguma maneira, apresentam alguma situação econômica, algum grau de vulnerabilidade econômica, porque constitui-se algo do imaginário das classes médias, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo, colocar seus filhos em escolas privadas, né, na esperança, na expectativa de que, obtendo uma educação privada de melhor qualidade, asseguraria-se assim melhor o futuro dessas crianças e desses jovens, o sonho da mobilidade social. Então, o que a gente tem hoje, diante desse quadro de pandemia e desse desgoverno do presidente Bolsonaro, que é uma loucura a incompetência desse governo, demonstrada, inclusive, no pagamento desse auxílio emergencial. É impressionante que a imprensa tem trazido, né? Eles não conseguem ter nenhum controle de para quem que eles estão pagando os R$600, que seria para um auxílio emergencial para os que não têm renda neste momento. Estão aí muitas denúncias, inclusive, boa parte delas na região sul do Brasil, me parece que saiu a primeira denúncia, foi aí da região sul do Brasil, inclusive, mas nós temos, nesse desgoverno também, um tremendo descaso com a educação, e esse tremendo descaso com a educação é refletido nessa ausência que o Ministério da Educação tem de ministro, porque nós podemos dizer que nós nem tivemos ministro da Educação até hoje. O primeiro-ministro não era brasileiro, era um colombiano que mal conhecia a educação brasileira. Chegou ao ponto, eu assisti, de estar numa audiência no Congresso Nacional e perguntar o que era concede, quer dizer, um ministro da Educação que não sabia, que assume a pasta sem saber que existe no Brasil, desde o final dos anos 80, um conselho que reúne os secretários de Estado da Educação, ou seja, os principais interlocutores desse ministro. Junto com o DIME, são os principais interlocutores, né? Dado aquilo que eu falei da distribuição da repartição dessa oferta educativa, da obrigatoriedade dessa oferta educativa.
esse ministro que saía dizendo por aí que brasileiro era conhecido por roubar em avião, roubar em hotel, enfim, que tinha uma visão completamente depreciativa dos brasileiros, e que não fez nada, não disse ao que veio. Foi substituído por esse fascistoide, que agora está fugido nos Estados Unidos, né, que dispensa até comentários. E esse terceiro, que nem chegou a assumir essa... Que coisa, né? A gente nunca viveu uma... É tão vergonhoso isso, né? Ver uma instituição alemã, uma instituição argentina, informar que esse sujeito está dizendo que passou por ali, que teve uma formação ali, mas não foi bem assim, enfim. Isso tudo demonstra, não vim aqui para falar dessas coisas, que eu acho que isso já está nos desgastando tanto, mas só para demarcar que esses acidentes em torno das indicações desses ministros, nada mais é que a demonstração cabal do descaso que a educação tem no governo Bolsonaro. Não tem a menor importância. É a política social mais importante de qualquer país do mundo. A educação, é sabido que a educação, na maioria dos países do mundo, aqui tem o maior orçamento público. No entanto, para o governo Bolsonaro, a educação não tem qualquer importância. Então, e isso se reflete nessas tentativas frustradas de colocar alguém ali dentro do ministério que fizesse pelo menos a política dele, porque o que a gente tem até o presente momento é um vazio institucional, uma lacuna tremenda, e esta lacuna está pondo em risco ainda mais o direito à educação no Brasil. E aí eu vou dar um exemplo e passo imediatamente para a questão da exploração do que o trabalho remoto nesse momento de pandemia tem sofrido e vem significando para nós. O exemplo que eu gostaria de dar desse risco é o Fundeb. O Fundeb, que é a principal política de financiamento da educação básica, que garante o financiamento da creche até o final do ensino médio, na maioria dos estados e municípios do Brasil, ou seja, no conjunto dos estados e municípios do Brasil, sendo que alguns estados, alguns municípios são mais dependentes do Fundeb que outros, mas a grande maioria depende. Esse Fundeb é uma política temporária e que expira, sua data de expiração é dezembro deste ano. Se o Brasil, se o Congresso Nacional não votar imediatamente o Fundeb, nós corremos o risco de não ter em um bom número de municípios, estados brasileiros, um bom número de escolas e creches públicas no Brasil, a oferta educacional no próximo ano. Então, esse é um atentado ao direito à educação, hoje, do mais alto risco. Isso mostra como esse governo Bolsonaro tem tratado a educação com descaso. O poder executivo é que deveria capitanear apoios para uma determinada proposta, ser o proponente de uma proposta no Congresso Nacional, mas não fez. E a emenda 15 de 2015, que está lá para ser votada, tem encontrado muitos percalços em ser colocado em votação por esse jogo político que, infelizmente, a gente vive no Brasil, não é de hoje, acirrada ainda pela questão da pandemia. Além disso, eu queria ainda deixar registrado que este mês o PNE, a lei que aprovou o PNE, completa 6 anos. O Plano Nacional de Educação, que era para ser planejamento para 10 anos no Brasil, 6 deles já se passaram e as suas metas não foram cumpridas. Maior parte das suas estratégias não foram realizadas. As suas 20 metas estão comprometidas. Começando pela meta 20, que é a meta do financiamento da educação, que com a emenda constitucional número 95 ficou comprometida, porque uma emenda que congela os gastos por 20 anos, gastos públicos em políticas sociais por 20 anos, foi uma emenda que botou no congelador o PNE. Então, nós estamos vivendo um momento, além de muito arriscado, um momento muito triste na defesa do direito à educação, na garantia do direito à educação. Nós corremos o risco de vivermos uma grande regressão no que significa a oferta da educação no país.
Regressão, quando eu falo em regressão, eu estou dizendo de voltar a estatísticas de décadas passadas, porque nas últimas décadas no Brasil, dos anos 70 para cá, nós só crescemos no atendimento à educação, na expansão do direito à educação. Bom, e aí vem a pandemia, que agrava ainda mais essa situação de vulnerabilidade. Demonstra o quão frágeis são as nossas instituições públicas e as nossas instituições democráticas. Haja visto o que está vivendo aí hoje o próprio Supremo Tribunal de Justiça. E as nossas escolas, a fragilidade delas fica ainda mais evidenciada a partir dessa pandemia. No momento em que nós tivemos que aderir ao isolamento social para protegermos a vida, porque está em primeiro lugar a defesa da vida, obviamente, o que isso trouxe como, digamos assim, a primeira questão que nos atingiu nesse primeiro momento não foi nem o que seria ensinado ou deixado de ensinar, senão que quem iria deixar de comer e quem seguiria comendo. Muitas escolas brasileiras tiveram que criar esquemas de distribuição da sua merenda escolar, esquema de distribuição de alimentação, para que os seus alunos, continuassem se alimentando. É um quadro muito triste. É um quadro que revela uma vulnerabilidade social incrível, onde a gente percebe que o direito à educação no Brasil é muito mais amplo do que o direito à aprendizagem. Essa visão restrita de que direito à educação é direito a aprender e que a gente consegue justiça em educação é fazendo com que todos cheguem aos mesmos resultados no IDEB ou no PISA, isso é uma ilusão. O direito à educação é muito mais amplo do que isso. O direito à educação é o direito à vida. É o direito a se alimentar, é o direito a ter uma vida digna, é o direito a desenvolver outras potencialidades humanas, a socializar-se com os seus, a desenvolver relações com os outros, é o direito à cultura. Então, nesse momento da pandemia, tudo isso ficou mais evidenciado. O quão difícil é garantir esse direito de forma isonômica, pensando num direito republicano em todo o país. O quão difícil é isso. E aí, o que a gente vê? Após isso que eu dizia, de que no primeiro momento foi essa corrida, como vamos garantir que os nossos estudantes vão seguir se alimentando, como que não vai faltar para eles uma ração mínima para se manter vivos com saúde. Aí então a gente começa a pensar em quanto tempo vai durar esse isolamento social, quando é que as aulas presenciais poderão voltar e o que se faz nesse intervalo, nesse tempo de isolamento social. Eu tenho participado de muitos debates, assim, virtuais, de muitas lives, inclusive promovidas por sindicatos, outros coletivos, universidades. Ontem mesmo estava na Universidade Federal do Pará, semana passada estava na Universidade de Alagoas. A gente viaja para todo canto sem sair de casa. Amanhã estarei em Assunção, no Paraguai, mas sempre discutindo essa questão das dificuldades da garantia do direito à educação e de uma realização de um trabalho docente em condições aceitáveis durante a pandemia. Então, uma primeira discussão que tomou, vamos dizer assim, as nossas preocupações foi o que fazer durante esse período? O que significa esse trabalho remoto? E agora a gente já sabe que esse trabalho docente remoto, ele se constitui de várias possibilidades. No GESTRADO, o Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente da UFMG, do qual muitos de vocês têm participado também, a gente tem uma interação muito grande com o grupo de trabalho também de vocês, grupo de pesquisa de vocês também na UFPEL, já uma parceria de longa data. Nós realizamos uma pesquisa sobre o trabalho docente em tempo de pandemia. Nós fechamos o questionário ontem, às 23h59, e vamos começar a analisar os dados agora dessa pesquisa. Mas o que a gente tem visto, já preparando essa pesquisa,
é que esse trabalho remoto não significa só uma aula virtual. E que muitas vezes essa aula virtual nem é uma aula online, né? Como nós estamos agora. Mas esse trabalho remoto tem implicado uma diversidade de tarefas, de atividades que os professores não estavam acostumados. E que esse trabalho remoto impõe vários desafios, não só para os professores, mas para as redes de ensino, para os diretores, para a sociedade, para as famílias e para nós pesquisadores. Nós estamos, nesse momento, por exemplo, nos debatendo em torno de como esse trabalho remoto pode ser realizado por uma categoria de trabalhadores que é composta por mais de 80% de mulheres. O mais certo ainda seria dizer uma categoria de trabalhadoras. Cerca de 82% das professoras de educação básica desse país, além do seu trabalho, do seu exercício com seus estudantes, dando aula, corrigindo trabalho, fazendo as tarefas, pensando as atividades, elas agora estão em casa o tempo todo, full time, cuidando do trabalho doméstico, cuidando dos filhos e cuidando também dos idosos. Porque a gente sabe que aí tem um traço de gênero que é fundamental. Eu não sou pesquisadora de gênero, mas eu não poderia deixar de demarcar isso, que esta diferença de gênero é muito importante, porque acaba sobrecarregando as mulheres nesse fazer cotidiano do seu trabalho, da sua tarefa profissional dentro de casa. Ela tem de ensinar agora os seus alunos, mas ela também tem de ensinar seus filhos, ela tem de acompanhar as atividades dos seus filhos, que também estão em aulas remotas, ela tem de parar suas atividades a tempo de fazer almoço, ela tem de parar suas atividades... Só um minutinho, gente, eu estou com... O meu companheiro está numa outra live, está ficando muito alto, eu vou baixar aqui para não... Vou fechar a porta. Peço desculpa, mas acho que você estava ouvindo duas lives ao mesmo tempo. Eu não ter atrapalhado muito aí a concentração. Então, retornando aqui de onde eu parei, esse trabalho doméstico, esse cuidado com as crianças, esse cuidado com os idosos, ele tem sobrecarregado principalmente as mulheres, porque a gente sabe que nós vivemos uma cultura machista, patriarcal, né? Onde mesmo tendo o marido em casa, o companheiro em casa, nem sempre ele ajuda de maneira, vamos dizer assim, de maneira equilibrada, não é? Ele divide igualmente essas funções, até por essa questão cultural mesmo que a gente sabe, e que precisa ser mudada, que não é porque é cultural, é isso, é natural, já está. Não, nós vamos reeducar esses adultos e educar nossas crianças de maneira diferente. Além disso, o trabalho remoto de professoras da educação básica, professoras e professores da educação básica, ele também enfrenta um outro desafio, que é o uso das tecnologias. Nós sabemos que muitos dos nossos professores, a maioria deles, não teve experiência anterior de trabalho remoto, de uso de educação à distância, de uso de tecnologia. Alguns estados e municípios do Brasil já haviam adotado alguma forma de trabalho de plataformas tecnológicas, a gente já tem esse dado, nós ainda vamos ter isso melhor depois que a gente tiver o relatório da nossa pesquisa, mas nós sabemos que a grande maioria nunca tinha dado uma aula virtual. Falo por mim, eu dei um semestre agora na Universidade Federal da Paraíba, onde eu tive 2 encontros presenciais e os outros 3 encontros foram aulas virtuais, aulas remotas. E para mim foi uma
experiência inédita. E olha que eu tenho 30 anos de magistério. Eu nunca tinha feito uma disciplina inteirinha, assim, usando a tecnologia, né? Só de aulas virtuais. Então, esse emprego da tecnologia, ele traz, primeiro, o fato de que os professores não tinham experiência, segundo, o fato de que os professores não são formados para lidar com tecnologia, os mais jovens têm uma formação nesse sentido, até uma autoformação, lidam melhor com tecnologia. Nós sabemos que aí coloca uma questão até geracional, os professores mais velhos, os mais experientes, em geral, são os que têm mais dificuldade com a tecnologia. Os nossos cursos de formação de professores, em geral, lidam muito pouco com isso, né? Claro que eu estou fazendo aqui algumas generalizações e que tem as suas exceções. Mas coloca também um outro desafio, que é o poder aquisitivo dos nossos professores. Muitos deles não têm equipamentos adequados em casa, não têm, às vezes, um bom notebook, uma boa conexão de internet, uma banda larga. Então, isso coloca também alguns desafios que a gente não pode resolver, esperar que os professores resolvam por eles mesmos. As pautas sindicais, a partir de agora, vão ter de mudar. A partir de agora, mesmo enfrentando bem essa pandemia, coisa difícil, né, da maneira como o Brasil está lidando com isso, já ultrapassamos 60 mil mortes, infelizmente, é muito triste, mas com sem pandemia, a partir de agora, nós vamos ter de enfrentar esses desafios na formação de professores, né, nas pautas sindicais, assim como hoje, nas nossas universidades, os pesquisadores recebem financiamento de pesquisa para ter seu computador, claro que patrimoniado na universidade, assim também nós vamos ter de começar a pensar para a educação básica, de que os professores também tenham equipamentos e conexão com a internet, e que os meios de trabalho é obrigação do empregador, e não do empregado. Bom, isso tudo, e muitos outros elementos que a gente não poderia listar, mas não quero mais me estender, já para ir concluindo, eles vão confluir numa certa intensificação do trabalho. Porque, por outro lado, o que a gente tem visto é que os nossos gestores, os gestores estaduais e municipais, têm estado num grau de ansiedade para voltar a essas aulas presenciais que é impressionante, por várias razões, né? Desde a defesa do direito à educação, de que esses meninos estão perdendo, de que a educação remota, o que é fato, não tem atingido a um bom número de estudantes, não tem atingido pelas condições econômicas e de desigualdade que eu falava agora há pouco, porque se essa dificuldade de ter os equipamentos, de ter a condição, ela é um problema já para os professores, é muito mais ainda para os estudantes. Então, esse é um problema que se coloca, mas também porque esses gestores têm sofrido pressões do setor privado, para que essas escolas voltem, para que as suas mães, para que as suas trabalhadoras, suas empregadas possam deixar as suas crianças em casa para irem trabalhar. Para que não se repita a tragédia que ocorreu em Recife, né, aqui em Recife, com o pequeno Miguel, que a mãe teve de levar para o trabalho, e acabou morrendo por negligência da patroa, né, sendo vítima de uma tragédia horrorosa, mas por negligência da patroa. Ou seja, se o Miguel estivesse numa escolinha, sua vida teria sido preservada. Então, as escolas também preservam vidas, sobretudo em sociedades como a brasileira. E aí o que a gente vê é que esses gestores, eles têm usado de um argumento que é, para além desse do direito à educação, que em geral eles chamam de direito à aprendizagem, é de que os seus estudantes não podem ficar para trás, de que eles estão muito temerosos de que os seus estados venham perder na média do IDEB, né, venham perder nos seus exames estaduais, por exemplo, aqui em Pernambuco tem o IDEB, em Minas Gerais tem o CIMAV, aí no Rio Grande do Sul deve ter o dele também, a maioria dos estados brasileiros tem seus sistemas de avaliação, e isso hoje tem sido, assim, uma certa ditadura do que é a qualidade da educação. Qualidade da educação, ninguém mais pergunta
da educação é atingir a proficiência no IDEB, atingir a proficiência no PISA. Então, digamos assim, essa pressão em cima dos diretores e dos professores, para que eles consigam continuar com o seu trabalho, para que eles intensifiquem o seu trabalho, mesmo que remotamente, seja por instrumentos tecnológicos, ou seja por apostilas e correção de trabalhos. Nós sabemos, por exemplo, de experiências em que os professores vão uma vez por semana às escolas para distribuir atividades e buscar as atividades que os estudantes fizeram em casa. Enfim, como eu dizia aqui, tem uma pluralidade de atividades sendo desenvolvidas nesse momento. O que a gente vê, então, é que há uma pressão muito grande sobre os professores. Eles estão extremamente pressionados e queixam-se de muita angústia, de muito medo, de muita incerteza com o que virá. O medo de perdas de direitos, de garantias, né, de benefícios sociais que até no presente momento lhes foram seguradas. Por exemplo, como essa do congelamento de salário, foi vetado, né, que se conseguiu passar no Congresso, mas foi vetado pelo presidente da República. Então, esses professores de redes municipais e estaduais vão ficar 2 anos sem reajuste salarial, assim como nós também, professores de universidade. Então, ou seja, esse quadro, com esse governo Bolsonaro, com esse descaso do governo Bolsonaro, agravado por esse quadro de pandemia, né, de tudo que a pandemia nos obriga, o isolamento social, põe em risco a efetividade do direito à educação no Brasil, e, por outro lado, tem sido um elemento intensificador do trabalho docente, que pode ainda mais aumentar os níveis de estresse, de adoecimento físico e mental dos professores. Eu vou parar por aqui para poder interagir com vocês, que sei que a gente está num grupo mais reduzido e que essa interação está prevista e é desejável. Então, muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, professora Dalila, vou reiterar os agradecimentos pela disponibilidade, né, e pela excelente palestra, nos trouxe questões muito atuais e muito pertinentes, né, com relação ao direito à educação, e eu acho que nós podemos, eu acho que é importante mesmo, esse momento de debate, de um diálogo, aproveitarmos essa oportunidade do diálogo com a professora Dalila. Eu vou abrir, então, né, para questões. Né, vamos abrir, então, em blocos de 3 perguntas. E aí nós vamos ver se as pessoas... está aqui, nós já temos aqui nas instruções, né, para as perguntas serem encaminhadas por bate-papo. Então, a professora Dalila já está também atenta ali. Nós estamos num momento ímpar, né, aliando um desgoverno que não podíamos imaginar, eu não sei se, claro, pensávamos, mas a que ponto chegaríamos, né? Então, essa questão que a professora Dalila traz com relação ao Ministério da Educação é fantástico mesmo, uma questão, assim, muito sensível e está muito evidente, né, a preocupação que o governo tem com a educação, se a gente né, focaliza essa questão dos ministros que temos tido, né, e também, bom, uma situação dessa de pandemia, né, que nenhuma pessoa que vive no planeta viveu, né, uma pandemia dessas, mas um momento muito difícil. Vamos ver aqui o que temos aqui de perguntas.
Nós temos já está na hora de um comentário, já está na hora de abrir para a EAD pública, semipresencial, para quem quer sua educação. Qualidade não é por ser presencial. Aqui temos um outro comentário também, trabalho e estudo. Trabalho em Rio Grande, faço faculdade em Pelotas, vivo correndo o dia todo, às vezes não consigo focalizar no que eu preciso para estudos mais aprofundados. Mas acho que a EAD não seja a solução, gente. Vamos lá, um comentário também. Aqui temos uma pergunta, professora Dalila. As escolas públicas talvez cheguem no máximo a 50% dos alunos. Os governos seguem com imposição das aulas remotas. Na sua opinião, qual a alternativa adequada para este momento? Cancelar o ano letivo? Temos aqui uma questão. E aqui vem um outro comentário sobre a UAB, acho que veio muito forte, de forma importante para a educação pública. Talvez, quem sabe, se a professora Dalila concorda, a gente pode... Temos aqui alguma pessoa, uma outra colega aqui digitando uma questão. É mais sobre a questão do EAD, mas o ensino EAD não abrange todo mundo, temos que pensar na realidade daquelas pessoas que não têm acesso à internet ou até mesmo os recursos tecnológicos, que é uma questão que a professora também falou, né, da questão dos professores estarem equipados, né, isso sobre responsabilidade, então, do empregador, né, e da mesma forma os estudantes para poderem acompanhar, para terem condições, para terem garantido o seu direito à educação. Professora Dalila, não sei se com esses comentários, se tu queres começar a fazer algumas considerações. Nós temos várias pessoas que estão digitando, agora é opcional, se queres comentar algo, já responder, ou se aguardamos aqui os próximos usuários. Eu posso comentar essa questão essa questão, né, foi mesmo uma pergunta sobre o que fazer nesse momento. Eu acho muito complexo, porque nós estamos tendo também esse quadro de pandemia, ele acirra ainda mais as desigualdades, né, como eu estava dizendo, porque, na realidade, as escolas, nós sabemos, né, as alturas que, inclusive nós estamos também no Gestrado iniciando a pesquisa agora nas escolas particulares, junto com a CONTEE, nas escolas públicas nós fizemos com a CNTE e vamos fazer agora nas escolas particulares do Brasil com a CONTEE. E o que a gente vê que nas escolas particulares, boa parte delas, de alguma maneira, garantiu a oferta remota das aulas, porque elas têm mecanismos para, vamos direcionar os professores no sentido desse cumprimento, já que esses contratos são contratos mais instáveis, né, de trabalho, são contratos CLT, e, por outro lado, também porque esses estudantes conseguem ter um acompanhamento, melhor acompanhamento em casa, já que, como eu dizia, os estudantes de escola pública no Brasil tendem a ser estudantes em condição econômica um pouco menos, ou um pouco menos favorecida, ou mais desfavorecida, bom, como a gente quiser ver. Por outro lado, também, essa diferença regional que eu falava, ela também é acentuada nesse momento da pandemia. Na última PNAD, o levantamento sobre o acesso à internet, da última PNAD, nos trazia o seguinte: 1 em cada 4 brasileiros não tinha acesso à internet. E que no campo, esse problema era 10 vezes maior que no meio rural. 12% das pessoas no campo não tinham acesso à internet.
né, da amostra da PNAD, e contra 1,2% no meio urbano. Eu vi uma pesquisa que foi publicada na Folha de São Paulo, mas agora não estou com o dado aqui, que mostrava o percentual de lares com internet, isso feito agora durante a pandemia, mais ou menos em março ou abril. E depois distribuía isso regionalmente, a gente via que as regiões sudeste e sul do Brasil, era da ordem de 67%, 65%, 67% as casas com acesso à banda larga. Quando chegava no Nordeste, parece que caía para 53%, um pouco menos. Eu sei que a região Norte, menos ainda. Então, a gente vê que todos esses indicadores, eles vão sendo ainda mais acirrados nesse momento, ou seja, onde é mais pobre, a tendência é ter ainda um acesso mais prejudicado. Por outro lado, a gente está vivendo o seguinte quadro em relação aos trabalhadores docentes. Aqueles que trabalharam, ainda que os seus estudantes não tenham acompanhado, acho que, não sei se vocês já viram outras pesquisas que saíram, na nossa a gente já tem mais ou menos também a ideia desse dado, mas por enquanto nós ainda não temos relatório pronto, eu não posso nem falar disso, mas, por exemplo, a pesquisa que soltou a Nova Escola, a pesquisa do Instituto, fugiu agora, Instituto Pão de Açúcar, fugiu o nome dele, daqui a pouco eu lembro, mostra que os estudantes não têm tido a mesma motivação e que os professores, os principais problemas que o trabalho remoto dos professores tem enfrentado é a desmotivação dos estudantes. Eles não conseguem ficar muito tempo ali diante do computador, eles não estamos tendo uma oferta muito desigual. Pensando, então, em termos republicanos, né, a partir dos princípios republicanos, eu acho que nós vamos ter aí um problema que é o seguinte, a gente precisa garantir o direito à educação desses estudantes. Todos eles têm o direito. Eles vão poder brigar por esse direito, e é justo que eles briguem por isso, e eles merecem ter acesso a essa educação que eles não estão tendo da maneira como deveria. Mas, por outro lado, como eu dizia, os professores que estão trabalhando, ainda que os seus estudantes não estejam respondendo, eles estão trabalhando. Então, como é que se resolve essa questão? Esse tem sido um grande problema para as secretarias de educação, municipais e estaduais. Cancelar o ano letivo significa o quê? Significa fazer essa oferta em outro momento, cobrar dos professores que eles trabalhem novamente aquilo que eles já trabalharam, essas redes vão pagar hora extra, elas vão contratar outros professores. Então, a primeira questão que eu colocaria é o seguinte: primeiro a gente precisa se conscientizar de que ano letivo e ano civil coincidem no hemisfério sul, mas não tem de coincidir sempre. Então, eu acho que nós temos de voltar às aulas presenciais quando for possível, seguindo todas as orientações do OMS, da Internacional da Educação, que a CNTE tem também, já adaptou e tem difundido no Brasil, né, que são cuidados que preservam a vida dos estudantes e dos professores, mas nós não podemos dar por cumprido um ano letivo que não foi realizado. Tem estados aí pensando até em aprovação automática, para dizer, bom, seguimos para frente, né? Vamos seguir para frente. Não, os estudantes têm direito a essa educação, independente de que altura do ano isso vai ser ofertado, e é responsabilidade do Estado, é dever do Estado esse cumprimento, dar as condições para esse cumprimento. Então, eu acho que as secretarias de educação, elas vão ter de se virar no sentido de pagar esses professores, de contratar outro, né, de pagar hora extra, seja o que for. A minha opinião
é de que cada caso seja estudado de acordo com as suas condições. Nós temos quadros muito diversificados no Brasil. O Brasil é muito grande, muito diverso, muito desigual, a gente não pode ter uma norma única. Essas orientações do Conselho Nacional de Educação são orientações, no mínimo, responsáveis. Elas são muito generalizantes. Nós temos de ter muito cuidado e olhar na especificidade. Obrigada. Desculpa. Nós temos aqui... Como? Dalila, você poderia fechar o vídeo e abrir novamente, não sei, algum... Melhorou? Você me escuta? Você acha que pode ser minha conexão, que está um pouquinho lenta? Professora, nós temos aqui duas salas, né, que estão aqui conectadas. Então, nós temos uma pergunta da Jo Rocha, da sala 2, que pergunta o seguinte: como que em tempos de pandemia podemos assegurar o direito que está na Constituição Federal de acesso à educação na periferia, onde o acesso à internet é escasso? Outra questão que ela mesma faz: muitos aqui, professores formados e alguns como eu em formação, como que podemos melhorar a educação continuada a professores no uso das mídias? Depois há várias questões aqui, eu vou procurar ler aqui alguns comentários, né? Aqui temos o Olavo Pereira, ele comenta que entende que os próximos concursos para professores devem ter mais questões de tecnologias digitais, quem não domina vai ficar de fora. A Suzana, que entende que temos que considerar também a disparidade, processos altamente meritocráticos, que se acentuam intensamente nesse cenário entre estudantes de escola privada e escola pública. E a Letícia Pacheco, dos Reis Westphal, ela comenta que é inviável pensar em educação à distância para o ensino fundamental. Aprender é movimentar-se, é interagir com o outro, é brincar, é trocar experiências, e isso nenhuma tecnologia conseguiu atingir. Eu, enquanto aluna de pós-graduação, sinto muita dificuldade na EAD, imagina uma criança de 6 anos ou de 10. Aqui o César de Lima Mello agradeceu a sua resposta, e eu vou deixar outros comentários, né, para no outro bloco a gente focalizar, então. Não sei se queres falar agora um pouquinho. Posso comentar, não que eu seja especialista em muito desses temas, não é? Sim, sim. Posso dar o meu ponto de vista. Claro. Então, primeiro, essa questão bastante sensível aí sobre o direito à educação para os que vivem em periferia, também no meio rural. Eu fiquei muito feliz com a nossa pesquisa, essa que eu comentava com vocês, do Gestrado, que a gente ainda vai fazer o lançamento dos resultados no dia 8 de julho. Já convidamos vocês para assistir a live, onde vamos apresentar os resultados e fazer uma primeira discussão. Fiquei muito feliz que nós tivemos uma boa resposta também no meio rural.
Nós tivemos em torno de 1.000 professores que responderam de escolas situadas em zona rural, o que vai dar para a gente também uma leitura, né, dessa ponta. Porque nós estamos falando de pontas, né, periferia, escolas rurais. Então, respondendo a essa questão, eu diria que é o seguinte, é dever do Estado. Tendo ou não tendo pandemia, é dever do Estado essa oferta. Claro que nós estamos vivendo uma situação de excepcionalidade, ninguém sabia que isso ia acontecer, ninguém sabe como viver numa pandemia, em isolamento social por tanto tempo, não sabemos até quando nós vamos viver esse isolamento social. Eu estou vivendo aqui no Nordeste, e no início da pandemia, a situação por aqui estava muito ruim. Eu estou em Recife, eu estou trabalhando aqui no programa da Paraíba, não é? Felizmente, no dia que as aulas lá foram suspensas, eu estava numa escala no aeroporto de Recife para pegar o voo para João Pessoa, quando a minha coordenadora lá me mandou a mensagem. Então, eu já fiquei em Recife e não saí mais. Mas a minha família vive em Belo Horizonte. No início, aqui em Recife estava muito ruim, e minhas filhas lá em Belo Horizonte muito preocupadas comigo aqui. E lá muito bem as coisas. Agora, nós estamos vivendo o contrário aqui em Recife. A situação deu uma acalmada, já até abriram a praia. Antes tinha ônibus, não se deixava nem andar no calçadão. Agora as pessoas, nesse último final de semana, já puderam curtir o mar. E Belo Horizonte está fechado, completamente fechado, até porque tem um prefeito que tem muito caráter, assim, de uma personalidade. Ele se impõe um pouco sobre, né, sobre determinadas questões, mas a situação em Minas agora está muito preocupante. Isso para dizer que a gente não sabe quando é que nós vamos sair desse isolamento social. Então, eu acho que é dever do Estado garantir, em primeiro lugar, a preservação da vida, estejam as pessoas no centro, na periferia, no meio urbano, no meio rural. E que, portanto, essas crianças e jovens que vivem em periferia, porque elas tenham acesso à educação nesse momento de isolamento social, elas precisam ter garantia da alimentação, essa alimentação que eles tinham, chamada alimentação escolar, que eles tinham, deve chegar até eles, o Estado vai ter que se virar no sentido dessa entrega, né? A gente está se virando em boa parte do Brasil, a gente sabe disso, deve fazer chegar até eles alguns meios para poder ter algum acesso à educação, pelo menos fazer algumas tentativas. Eu acho que vamos dizer assim, o que está no horizonte como negociação é oferecer equipamentos e acesso à internet. Aqui na Paraíba, que eu estou acompanhando mais de perto, os estados do Nordeste, até porque a gente está com uma pesquisa no estado do Nordeste, na Paraíba, por exemplo, foi comprado um programa pela Secretaria de Educação de um pacote de dados para os estudantes, para que eles pudessem ter acesso à internet, para garantir que eles tivessem acesso aos programas didáticos. Então, eu acho que esses meios nós vamos ter que tentar de alguma forma, né? Sem isso, a gente, vamos dizer, aceitar o descaso. A outra questão que é sobre a relação dos professores com as mídias, eu acho que a gente, pouco a pouco, vem introduzindo isso, sim, nos cursos de formação docente. Dizer que isso não existe não é bem verdade. Nas nossas associações de pesquisa, por exemplo, na Amped, nós temos GT de Educação e Comunicação, que há muito tempo pesquisa a relação com aquilo que a gente chamava de novas tecnologias, hoje já nem estamos chamando assim. Vou pedir licença um minutinho que eu vou abrir a porta para ver se eu estou vendo que a minha conexão está um pouco instável para vocês, não tá? Está sendo avisado aqui, só um minutinho que eu vou ver se é isso. Está sem som, Dalila. Desculpa, eu estava dizendo que está aqui um exemplo de como é difícil ganhar
em casa as melhores condições para a realização do nosso trabalho. Né? A internet cai, enfim. É isso que a gente está vivendo. É verdade, é verdade. Eu dizia que a gente tem, de alguma forma, já introduzido a discussão das novas tecnologias, do uso da inteligência artificial no trabalho docente. No último encontro, no último Congresso da Internacional da Educação, realizado na Tailândia no ano passado, eles tiraram a Internacional da Educação, é a associação que reúne, a organização que reúne todos os sindicatos de trabalhadores da educação no mundo. E lá eles tiraram um grupo de trabalho justamente para estudar isso, para conhecer como os trabalhadores no mundo, do Japão aqui ao Brasil, de um canto ao outro, como os professores têm lidado com novas tecnologias, agora a gente está chamando de inteligência artificial. E eu faço parte da comissão que está discutindo está estudando isso lá dentro. Inclusive, nós estamos elaborando um survey que será aplicado em todos os sindicatos filiados à Internacional da Educação no mundo, para a gente conhecer essas condições. Porque esse é um problema do mundo, não é um problema do Brasil. Os professores de educação básica, a maior parte do mundo, não tem muito acesso à internet, às tecnologias, e não utiliza muito a tecnologia. Isso, vamos dizer, existe em pequenas porções, em pequenos grupos. Mas a gente vem desenvolvendo já pesquisas, os nossos cursos de licenciatura, de alguma forma, já têm se aproximado dessa questão, mas eu concordo que a pandemia colocou para nós isso como uma urgência, né? A partir de agora, os nossos cursos de formação de professor vão ter de pensar nisso sim, né? De que a gente precisa dominar as tecnologias. Mas eu não diria que será como o colega que disse que os próximos concursos vão ter que colocar essa questão e quem não dominar está fora. Não. Primeiro, eu acho que dos nossos 2,5 milhões de professores que nós temos no Brasil, trabalhando em exercício nas redes públicas de ensino, esses professores precisam ser formados para trabalhar com novas tecnologias. E a obrigação da formação deles é dos seus empregadores, das suas secretarias municipais e estaduais de educação e do Ministério da Educação. Eles precisam ser formados para lidar com essas tecnologias. E as novas gerações, nós vamos formando. Agora, dominar a tecnologia não é o mais importante no trabalho docente. As nossas provas, o que definem um bom professor, não são as provas de didática, né? Nós sabemos, alguém até escreveu uma coisa bonita aqui no chat, eu tenho mais ou menos acompanhado aqui que vocês estão escrevendo, alguém escreveu sobre o encontro presencial, né? Nós sabemos que o trabalho docente é um trabalho de interação, é uma relação social. Nada substitui o encontro presencial. Por mais que a gente utilize de todos os paramentos possíveis para ter uma boa aula virtual, essa interação que é permitida no encontro ali, olho a olho, no contato pessoal, ela é insubstituível, porque o trabalho docente é uma interação. Então, a gente sabe que essa interação varia e que nem sempre as melhores regras didáticas funcionam. Isso depende dos coletivos, cada coletivo é de um jeito. Eu, com 30 anos de experiência trabalhando em cursos de licenciatura em pedagogia, posso dizer que nunca foi igual. Uma turma nunca foi igual à outra, mesmo que o programa fosse idêntico. Nunca o resultado era o mesmo. Então, nós temos também outras variáveis que a gente deve valorizar e considerar. Obrigada, professora Dalila, concordo integralmente com essa questão. Bom, aqui nós temos mais outras 3 questões trazidas pela Aline, pela Thalita, pelo Aislan. A Aline, ela comenta, né, que diante das mudanças na BNCC, cursos considerados pelo governo atual como menos importantes, como Sociologia, Filosofia, História e Geografia, considerando o estímulo ao EAD,
podem vir a desaparecer nas universidades ou tornarem-se todos na modalidade à distância. Gostaria que comentasse. Obrigada, é um prazer ouvi-la. Temos mais uma questão aqui, então, da Thalita. Obrigada professora Thalita, pela sua fala. Além dessa nova configuração na forma de ensino durante a pandemia, temos observado também uma dinâmica vergonhosa nos últimos meses do Ministério da Educação. E é fácil perceber que a educação não é e nunca será prioridade para o atual desgoverno brasileiro. Na sua opinião, qual será o impacto, qual a perspectiva de mudanças a longo prazo que essa situação pode ocasionar sobre o modo como é pensada a educação no Brasil no pós-pandemia? E o Aislan, boa noite a todos. Professora Dalila, a luta pela garantia do direito à educação é uma das bandeiras de luta pelos direitos sociais, como moradia, alimentação, trabalho. Todos são direitos que nunca tiveram realmente a atenção dos políticos e os investimentos necessários para a sua ampliação. Nós, professores, sempre nos adaptamos e nos aperfeiçoamos, geralmente com nossos próprios recursos. Não será diferente neste momento de epidemia. A pergunta que faço é a seguinte: como unir forças de todas as pessoas que lutam pelos direitos sociais? É possível unificar a luta, mostrar sua importância e exigir ampliação nas políticas de bem-estar social? Bom, são questões que eu gostaria de ter resposta. Então, vamos lá. Aline, eu acho que, inclusive ontem a live que eu estava era sobre essa BNCC e as diretrizes, né, para a 02/2019 para adequação dos currículos. Vocês devem saber que as associações do campo da educação, pelo menos aquelas mais atuantes na política acadêmica, como a ANPED, a ANPAI, o FORUNDIR, a UFOP, estão soltaram uma nota em maio deste ano, pedindo a revogação dessas diretrizes, né, 02/2019 e voltar a 02/2015 para a adequação dos cursos de licenciatura, incluindo pedagogia. Eu acho, bom, e aí tem a ver com isso que a gente está conversando, porque realmente a ideia é transformar em EAD, ou seja, aquilo que não é importante. Se eu falava desse caso do governo federal com a educação, no que tange a ciência, né, no que tange o desenvolvimento científico, que eu também não acho que ele seja muito preocupado, né, mas o ministro sendo astronauta, a gente não podia esperar outra coisa que no plano plurianual, as áreas estratégicas, a primeira área estratégica que aparece, ele nem disfarça, é espacial. O Brasil tem uma competência na área espacial notória. Vejam que absurdo, né? Em defesa do desenvolvimento científico para o desenvolvimento econômico e soberania nacional, foram definidas como áreas estratégicas, áreas vamos dizer, predominantemente de exatas e da vida, mas da vida vem dentro da hierarquia, vem mais abaixo, e as áreas de ciências humanas e sociais foram deixadas de lado. Então, eu queria dizer que, tanto a ciências e tecnologia, esse governo também tem um extremo descaso, para não dizer aversão, ciências humanas e sociais. Eles insistem, do presidente ao seu último serviçal, eles insistem em dizer que as ciências humanas e sociais não são ciências, que não se faz ciência nas humanidades. Então, isso é refletido também nessas diretrizes, né, cujo objetivo é fazer com que a BNCC
seja aplicada, e nós sabemos que por trás disso tem um investimento muito grande de fundações privadas, em especial a Lema e a Itaú Social. Pelo Brasil afora, a gente já tem dados de pesquisa que mostram isso. Pelo Brasil afora, mas sobretudo na região Nordeste, a Lema, junto com a Itaú Social, tem, por meio da Undime, porque a Undime concede, eles têm uma capilaridade impressionante. A Undime chega em todos os municípios do Brasil. Então, eles chegam nas redes municipais e redes estaduais, fazendo a formação dos professores para a BNCC. Quer dizer, eles não estão nem esperando a adequação dos currículos, né, porque essa 02/2019 é para a formação inicial, mas eles já vão oferecendo a formação, e não é oferecendo uma formação gratuita, não. Isso é feito mediante convênios com essas secretarias envolvendo recursos públicos, e que é algo que a gente tem falado muito pouco disso, a gente precisa denunciar cada vez mais isso, falar disso. Esse recurso não é do prefeito, não é do governador, não é do secretário de educação, esse é recurso público, e que não tem de ser gasto. Por isso, existem outras urgências, como, por exemplo, a infraestrutura das escolas, como, por exemplo, uma garantia mais isonômica do direito à educação para esses estudantes. Então, a ideia é justamente essa mesmo, de colocar esses conteúdos, que são conteúdos mais críticos, em EAD, não é? Porque, como eu dizia nas respostas anteriores, nada substitui esse encontro presencial. E um debate mais crítico, um debate mais reflexivo, ainda mais, ele exige ainda mais essa interação. Você entender, sentir o seu interlocutor é fundamental quando você está fazendo uma discussão política, uma discussão sociológica. Então, retirar a filosofia e a sociologia do ensino é a própria escola sem partido. Porque o que esse governo quer não é formar seres pensantes, ele não quer que as pessoas sejam capazes de pensar, de refletir criticamente, de romper com o parlamento social. Ele é contra o pensamento sociológico. Porque o pensamento sociológico é ameaçador para eles, porque as pessoas que conseguem pensar sociologicamente, elas vão juntar A com B, elas vão colocar as variáveis ali em fusão, em conexão, e vão conseguir romper o seu encurralamento social. Então, é por isso que eles insistem tanto. O seminário que eu tive a oportunidade de participar aí, no FPEL em novembro passado, foi de uma riqueza impressionante, foi dos melhores eventos que eu participei nos últimos tempos, com essa discussão, né, com a discussão sobre as políticas educativas no governo Bolsonaro, discutindo as políticas conservadoras e educação nesse momento, e agora o Álvaro, a Simone e a Iana estão organizando um dossiê que já está quase pronto, alguns artigos já saíram. Eu tive a oportunidade de participar desse dossiê, já está lá publicado o meu artigo, e foi um exercício muito interessante, porque eu aprendi muito no debate aí, e voltei pensando mais ainda sobre essas questões, estou convencida disso. E não há forma melhor para retirar a autonomia do professor que botar um IDEB, uma camisa de força de que tem que ter a média do IDEB, ou seja, de que ele tem de ensinar para os testes, senão ele não recebe bônus, de que ele não tem tempo de pensar criticamente, não tem acesso à filosofia, à sociologia, né, aos instrumentos, aos conceitos que poderiam contribuir nessa direção. E, por fim, desfinanciando a educação. Ele não precisa atacar tanta autonomia, a escola sem partido pode até perder força, e deve perder agora com essas prisões que foram feitas com esses disseminadores de fake news, mas outros mecanismos já foram colocados em marcha para poder impedir esse pensamento crítico. Por fim, eu acho, pensando aí nas questões trazidas pela Thalita e pelo Aislan, são questões muito importantes. Eu, infelizmente, eu sou muito otimista, mas infelizmente eu acho que o futuro que nos espera vai ser um futuro muito, muito difícil. No começo desse isolamento social,
eu comecei a elaborar que era o fim do neoliberalismo, que o maior perdedor com a pandemia seria o neoliberalismo, porque nunca se colocou tanto o Estado em evidência, e isso é verdade. Né? Tomara que o que está se sinalizando nos Estados Unidos chegue até nós, né? O Trump tem uma boa chance de perder essas eleições, isso significa que aquela grande regressão que o mundo viveu com o Brexit e com a eleição do Trump possa se reverter pelo menos um pouco, mas os vencidos da globalização e do neoliberalismo estão aí para nos importunar com ideias antifascistas, ao contrário, com ideias fascistas, e nós vamos ter de reforçar muito esses movimentos antifascistas. Do ponto de vista da educação, eu acho que nós vamos ter no futuro imediato um quadro de maior desigualdade, nós vamos aprofundar as desigualdades. Eu acho que vai acontecer conosco uma coisa um pouco parecida com o que o Chile viveu e ficou mais evidenciado a partir mais ou menos de 2015, quando eles mostravam que eles tinham aumentado muito a proficiência no SINS, mas tinham aumentado demais a desigualdade educativa. Então, cada vez mais você tem uma pequena elite que alcança uma proficiência mais alta, mas você tem uma enorme massa que cada vez mais apresenta resultados mais baixos. Então, a gente deve aumentar a desigualdade educativa, a gente deve viver quadros de maior precariedade de oferta educativa, porque os municípios e os estados vão estar mais pobres, e se esse Fundeb não for votado, vai ser o caos. Eu não sei o que nos espera, né, se ele não for votado imediatamente. Agora, o Aislan coloca aí, seria possível? Eu acho que é o que está no horizonte, né? Mas quem vai dizer? Nós temos aí as duas grandes frentes organizadas no Brasil, Povo Sem Medo e... até faltou a outra, me falhou aqui agora, mas alguém aí que está nos ouvindo deve lembrar e colocar aí. Bom, são as duas grandes frentes, Brasil Popular e Povo Sem Medo. Essas duas grandes frentes têm reunido sindicatos, organizações da sociedade civil, organizações religiosas, né, mais progressistas, enfim, tentando juntar forças no sentido de vencer esse governo e vencer a pandemia. Mas é inacreditável a capacidade que essa direita tem no Brasil de fazer negócios e de se manter no poder. Então, é por isso que eu digo que, apesar de eu ser sempre otimista, nesse momento eu ando um pouco pessimista. Eu esperava que esse governo Bolsonaro já tivesse tendo impeachment assim, votado, mas é incrível como que ele consegue, com todas as aberrações que esse governo comete, ainda consegue negociar e se mantendo no poder, com todas as evidências contra ele, contra a família dele, enfim. É isso. Obrigada, professora Dalila. Temos mais algumas questões aqui. Eu vou trazer da Luciana, que se reporta, então, aquela pressa em reabrir as escolas que tu falaste. Então, ela disse que, de alguma forma, todos parecem tomados por um sintoma do imediatismo, seja para reabrir comércios, seja para reabrir escolas. Voltar um desespero para se atingir a normalidade. Talvez a educação, instituições, além de pensarem a resolução das questões para uma educação remota, seja necessário, primeiramente, um momento de conscientização. Dalila, é o Álvaro. O problema de conexão foi no... Não sei, achei que tivesse sido aqui, mas então, acho que foi coletivo, é isso? Oi, Dalila. O Álvaro. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom.
que bom que pudemos contar com a tua participação aqui, foi muito bom. A Maria Cília me substituiu, eu que ia coordenar, mas foi muito bem, acho que foi tudo muito bem realizado. Eu acho que as questões que estão colocadas aqui no final, porque a Cília está também entrando aqui, só para dizer o seguinte, e queria ouvir teu comentário, né? Nós temos um problema sério aí, que talvez até para tu fazer uma fala de fechamento, né? Nós temos um problema sério com a nossa elite, que é um problema de uma estupidez, né, em relação à ciência, que é uma coisa que nos assusta muito. Vejo que os países que, quando se deram conta, alguns inclusive conservadores, como a Inglaterra e como o governo na Itália, quando se deram conta que tinham errado, pediram desculpas e tomaram as rédeas de um isolamento e etc. e tal. E o que os governos atuais nossos não entendem é que se nós fizermos um isolamento adequadamente, nós já poderíamos estar voltando, né? Voltando com atividades regulares. E vamos continuar nessa lenga-lenga, parece que por mais tempo, talvez perder o ano letivo. Perder não, eu não diria perder o ano letivo, mas talvez ter que suspender o ano letivo e fazer de outra forma, né? Mas que já poderíamos estar, e que a economia rema mais assim do que se tivesse parado e feito uma ação definitiva, né? Eu acho que no campo educacional também a gente iria mais para frente. Então, não sei qual é a tua opinião, mas é só para trocar uma ideia, tá? Eu fico aqui coordenando enquanto a Cília não entra, depois ela me substitui. Tá. Pois é, eu acho que o que a gente está conversando é exatamente isso. É uma elite que, além de ser muito conservadora, é muito estúpida, é muito ignorante, assim, que beira o ridículo. A gente eu tenho recebido, bom, você, Álvaro, conhece bem, é amigo também, o Romualdo Norman me manda pelo menos umas 2 vezes por semana matérias que saem na França ridicularizando esse governo, ridicularizando esse Bolsonaro. Esse homem hoje virou um palhaço para o mundo. E é claro que é vergonhoso para nós brasileiros sermos governados por um presidente como esse, que ainda tem uma boa aceitação perante a população. A incompetência tamanha, eu falei isso aqui no início, né? Incompetência tamanha que nem para o pagamento desse auxílio emergencial, esse governo conseguiu pagar as pessoas certas, quer dizer, conseguiu fazer o dinheiro chegar às pessoas que teriam que chegar. Não sei quantos mil empresários receberam o auxílio emergencial e quantos desempregados, sem renda, donas de casa, ficaram sem recebê-lo. E essa estupidez é demonstrada por esse presidente no que se refere ao trato com a pandemia, sobretudo no momento em que ele demite o Mandetta, que ainda era um ministro que ainda razoavelmente estava dialogando com a ciência, não que fosse assim, aquele diálogo, mas que ainda tinha um pouco, vamos dizer, de compromisso ético, né? E ainda dialogava com a ciência, e aí começa essa sucessão de atropelos, né? Ou seja, a gente tem ouvido muito falar isso, as áreas mais importantes do país são as áreas que não tem ministério. Não tem ministro na saúde, não tem ministro na educação, não tem ministro na cultura, quer dizer, é um governo tão estúpido, tão ignorante, que só não percebe quem não tem amor à vida, porque quem tem amor à vida vê o quanto é um suicídio apoiar um governo como esse. Eu acho que no caso do Ministério da Educação, isso fica tão evidente nos 3 ministros que nós tínhamos. Um não sabia português, falava portunhol. O outro não sabia português também, não é porque era estrangeira, porque nunca estudou. Porque os erros crassos que esse sujeito cometia deveriam proibi-lo de falar em qualquer outra coisa, em qualquer exame, porque não sabia nem escrever português. E esse terceiro, que tentou ser vendido como o acadêmico, coitado, uma fraude que não resistiu a 3 dias. Né? No 3º dia já começaram a aparecer as denúncias. Então é um governo tão ignorante que não consegue nem separar o joio do trigo. Ele compra lebre, né? Ele compra, como é que é o ditado mesmo? Coelho por lebre. Né? Ele não sabe, o cara enganou ele, né? Ao que tudo indica, esse ministro foi lá, levou o lápis dele,
o sujeito nem entende como é que é um lápis e acaba comprando. Então, eu acho que esse tipo de ignorância se reflete para nós em algo muito sério, embora a gente faça muita piada com essas coisas, em algo muito sério. É que a vida dos brasileiros vale muito pouco para esse governo. Essa elite, ela não tem menor amor à vida, não sei a vida dela. Não tem menor amor à vida dos outros. E é por isso que nós temos de resistir muito hoje a essa pressão pela volta às aulas. Porque essa pressão pela volta às aulas, ela é uma pressão suicida. Porque eles não estão pensando na vida, na preservação da vida dos estudantes, nem dos professores, nem dos funcionários das escolas e nem das famílias desses estudantes. E isso significa mais de 1/4 da população brasileira, porque são cerca de 50 milhões de estudantes, mais as suas famílias, mais os funcionários da educação, isso dá mais de 1/4 da população brasileira. De fato, é um momento muito preocupante, e eu acho que nós vamos ter, para nós pesquisadores da área da educação, nós vamos ter muitos desafios pela frente. Eu acho que novas questões se colocaram para nós. Novas questões, a gente precisa pensar, uma das perguntas que a Cecília lia, falava dessa questão da conscientização. Se primeiro nós não temos de conscientizar. Mas tudo é feito na contramão dessa conscientização. Então, nós vamos ter de pensar, e eu acho que esse é o papel nosso agora como academia, assim, de recuperar essa legitimidade. Eu não acho que as universidades perderam a sua legitimidade, mas têm sido fortemente atacadas. Eu tenho tentado, em todos os espaços que eu tenho, demonstrar que nós continuamos trabalhando. As universidades continuam trabalhando muito, nós estamos escrevendo muito. Eu nunca dei tanto parecer para revista, porque as pessoas estão... Eu brincava com um amigo meu, Eliseu, que as pessoas estão em casa e começaram a escrever, já que não tem outra coisa para fazer, né? Já que não dá para ir ao shopping, não dá para sair para passear com as crianças. Então, nós estamos produzindo muito, nós temos trabalhado muito, e eu acho que isso tem demonstrado, apesar de toda a ofensiva do governo, que se ainda tem alguma coisa na situação, são os pesquisadores brasileiros com as suas instituições. São universidades, institutos como o Butantan, em São Paulo, a Fiocruz, no Rio, a UFPEL, a UFMG, são as universidades que têm ainda oferecido alguma segurança para nós, alguma garantia. Senão, o nosso presente estaria ainda mais comprometido e o nosso futuro, meu Deus, não teria qualquer luz. Eu acho que é esse o cenário que nós vamos ter de enfrentar pelos próximos anos. Obrigada, Dalila, obrigada, Álvaro. Chegou na hora certa, não sei, eu fiquei na dúvida se era eu, se era todo mundo a cair, que outro dia nós estávamos no final até de uma sessão dessas, e caiu o sistema, e todo mundo caiu fora. Depois retornamos. Mas, professora Dalila, nós estamos aqui muito felizes. Eu penso que tu podes ver aqui, né, os elogios, né, de quanto essa noite aqui contigo, né, com as tuas colocações, né, as falas belíssimas, importantes, pertinentes, né, profundas que trouxesse para a gente refletir sobre este momento e sobre o direito à educação, né. Então, nós temos, assim, muito a agradecer, né, e te agradecer por compartilhar, por né, essas questões, a tua disponibilidade aqui em seguida, né, te disponibilizar, se a gente sabe, sim, né, que nesse momento nós, nas universidades, estamos trabalhando muitíssimo, sim, dando muitos pareceres e bancas e palestras. Então, mas tu fosse fantástica, como tu és fantástica, então queremos muito te agradecer, né. Eu não sei se temos mais alguma questão aqui, eu procurei ler as questões, porque os estudantes que estão na sala 2, né, eles podem, assim, puderam acompanhar na todo o desenrolar, então, da atividade sem nenhum prejuízo. E, se não, eu pergunto aos colegas, então, e às colegas que estão aqui,
se temos mais alguma questão. O Álvaro está digitando, a Marta. Se temos mais alguma questão, senão nós vamos agradecer muito, e muitos agradecimentos. O Álvaro está no YouTube logo. Bem, mas então, a professora Dalila, nós queremos agradecer muito, reiterar nossos agradecimentos em nome de toda a equipe aqui do projeto, todos estudantes. Aqui nós temos estudantes de graduação, de pós-graduação, docentes da educação básica, então temos uma representatividade muito grande. Este projeto, assim, né, e nós oferecemos 150 vagas e ultrapassamos as vagas. Então, aqui nós temos muito, que noite maravilhosa. Obrigada, Dalila, obrigada, professora Dalila. Então, fica então essa noite maravilhosa com nossos assim, grandes agradecimentos, professora. Obrigada, Cecília. Obrigada, Álvaro, Mauro, muitos outros aqui conhecidos, que eu estou vendo o nome aqui no chat. Obrigada pelo convite, pelo acolhimento, é sempre uma satisfação. Eu tenho vocês em muita alta conta, sempre fomos muito parceiros, são vários colegas aí da UFL, que a gente sempre trabalhou junto, estabeleceu boas interlocuções. Eu quero deixar aqui o convite para vocês também participarem, assistirem a essa live que nós vamos fazer no dia 8, no canal do Gestrado no YouTube, se chama Gestrado na Rede, onde nós vamos debater esse tema do trabalho remoto, mas a partir dos dados da pesquisa. Nós tivemos mais de 16 mil questionários respondidos. Então, muito obrigada pelo convite, mais uma vez, foi muito... Obrigada. É sempre muito enriquecedor esse debate. Espero que a gente possa repeti-lo em outras ocasiões, em outros momentos, que assim seja, que a gente tenha um futuro melhor. Que assim seja, um futuro melhor, todos nós desejamos. E se você puder enviar para nós, então, até a divulgação dessa live, a gente pode distribuir para todo o pessoal, então, que está aqui participando, né, além, claro, da equipe, mas seria bem importante a gente ter esses dados. Agora, eu penso que o Álvaro vai ter para nos disponibilizar também, eu acho, né? Isso. Mas vamos divulgar para o grupo. Tá, a gente manda... Pois é. A gente tá ótimo, então. Muitíssimo obrigada, então, uma boa noite. Boa noite, até uma próxima. Beijo grande, Bê. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Boa noite, pessoal, também.